Existem palavras de Jesus que transformam cidades inteiras, e existem silêncios de Jesus que expõem séculos de engano. Ele falou sobre dinheiro, falou sobre generosidade, falou sobre injustiça, mas nunca, nem uma vez, ensinou seus discípulos a dar o dízimo. Por quê? Muitos diriam, mas o dízimo é bíblico. Sim, era. Mas bíblico para quem? Bíblico em que aliança? Bíblico em que sistema sacerdotal? O dízimo foi estabelecido na lei de Moisés para sustentar os levitas, homens que não podiam possuir terras e viviam exclusivamente para o serviço do templo. Mas quando o Verbo se fez carne, algo mudou. O templo que ele edificava não era feito de pedras. O sacerdócio que ele restaurava não era o levítico. O altar para o qual ele nos chamava não aceitava moedas, aceitava vidas. Quando os fariseus tentaram prendê-lo no argumento da lei, Jesus apontou para algo muito maior. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Não era uma confirmação da prática, era um diagnóstico da hipocrisia. A ausência de um mandamento sobre dízimos em seus ensinos diretos não foi descuido, foi intencional. Ele sabia que a cruz mudaria o sacerdócio e que o coração, não a porcentagem, seria a medida da oferta. Este vídeo vai expor pela Escritura por que Jesus não pregou sobre o dízimo e como essa verdade revela a libertação de um jugo que nunca foi colocado sobre a igreja. Antes de entender por que Jesus nunca ensinou seus discípulos a dizimar, precisamos compreender o que o dízimo realmente era no Antigo Testamento e, mais importante, para quem ele foi ordenado. A primeira menção ao dízimo na Bíblia não vem com a lei de Moisés, mas com Abraão, que entregou a Melquisedeque a 10ª parte de tudo. Isso aconteceu uma única vez e como ato espontâneo de honra, não como obrigação mensal. Não havia lei, não havia mandamento, apenas uma oferta livre a um sacerdote-rei misterioso que representava algo muito maior. Séculos depois, no Sinai, Deus estabeleceu o dízimo como parte da lei dada a Israel. Mas aqui começa o ponto central. O dízimo não foi um mandamento universal para todas as nações. Ele foi dado especificamente à nação de Israel, dentro de um sistema religioso que girava em torno do templo e do sacerdócio levítico. Os levitas eram a única tribo que não recebeu herança de terras. Enquanto as outras 11 tribos cultivavam, colhiam e enriqueciam, os levitas viviam exclusivamente para servir no tabernáculo e depois no templo. E como sobreviveriam? Deus determinou que as outras tribos lhes entregassem o dízimo de todos os seus produtos e rebanhos. Números 18, 21. Mas o dízimo na lei tinha características que hoje muitos ignoram. Primeiro, ele era essencialmente agrícola, colheitas, frutas, cereais, vinho e gado. Segundo, havia vários dízimos, um para sustentar os levitas, outro para as festas religiosas e até um para ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros a cada 3 anos. Deuteronômio 14, 28, 29. Terceiro, e talvez mais chocante para alguns, o dízimo não era entregue em dinheiro. O povo levava a parte física da produção para Jerusalém e, se fosse muito distante, podia vender, levar o valor e comprar comida e bebida para consumir nas festas diante do Senhor. Tudo isso fazia sentido enquanto existia o templo e o sacerdócio levítico, mas, com a vinda de Cristo, tudo isso seria abalado. O sacerdócio mudaria, o templo deixaria de ser o centro da adoração, e a própria lei seria cumprida nele. Quando entendemos isso, percebemos que o dízimo não era um princípio eterno e imutável, mas uma instrução temporária e específica para uma estrutura religiosa que terminou na cruz. Ele não era uma ordem para todo o povo de Deus de todas as épocas,
mas um sistema para uma nação teocrática com um sacerdócio humano. Por isso, quando Jesus andou pela terra, o templo ainda estava de pé, os levitas ainda ministravam e a lei ainda estava em vigor, mas ele não construiu seu ministério em cima da manutenção desse sistema, e isso é revelador. Ao contrário do que muitos pregam hoje, Jesus não ignorou o dízimo porque não teve tempo ou porque era óbvio para todos. Ele ignorou porque a nova aliança não seria sustentada por esse mecanismo. O sustento da igreja não viria de um imposto religioso fixo, mas de uma generosidade viva, voluntária, movida pelo Espírito e pelo amor, não pela obrigação. Charles Spurgeon, séculos depois, disse: "A verdadeira religião não pode ser sustentada por uma taxa obrigatória, mas pelo amor voluntário dos corações regenerados." E é exatamente isso que vemos nas páginas do Novo Testamento. Discípulos vendendo propriedades, ajudando uns aos outros e entregando ofertas livremente, não por conta de um percentual legal, mas por um coração inflamado pela graça. O dízimo, portanto, era um símbolo de uma era que terminaria. Jesus sabia disso. Por isso, quando falamos que ele nunca ensinou sobre dízimos, não estamos dizendo que ele fosse indiferente ao sustento da obra, mas que ele estava construindo algo completamente diferente. Na cruz, o véu do templo se rasgaria. O sacerdócio levítico perderia sua função. E o povo de Deus deixaria de ser definido por uma etnia, para ser definido por um novo nascimento. Entender o que o dízimo era na lei é o primeiro passo para compreender por que o silêncio de Jesus sobre o assunto não é um esquecimento, mas uma declaração. O que viria a substituir esse sistema não seria um dízimo atualizado, mas uma revolução no modo de dar e no modo de viver. Quando abrimos os evangelhos e lemos as palavras de Jesus, encontramos ensinamentos sobre oração, jejum, perdão, amor ao próximo, uso das riquezas, generosidade, humildade, serviço. Mas algo chama a atenção. Não há um único momento em que ele convoque seus discípulos a entregar o dízimo. E esse silêncio não é casual, é profundamente revelador. Jesus estava diante de um povo acostumado com o sistema religioso judaico. Os fariseus eram zelosos no dízimo, chegando a separar até as menores ervas da horta, hortelã, endro e cominho, para não deixarem nada de fora. E em Mateus 23, Jesus até reconhece que eles estavam certos em praticar o que a lei mandava, mas rapidamente expõe o erro de seu coração. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. O foco de Jesus nunca foi a manutenção mecânica da lei, mas a transformação do coração. Se o dízimo fosse algo central para a vida da igreja que ele iria fundar, esse teria sido o momento perfeito para estabelecer o princípio para os discípulos. Mas ele não fez isso. Ele não disse: continuem dando a 10ª parte. Ele não estabeleceu um percentual. Ele não vinculou a bênção de Deus a um cálculo matemático. Ao contrário, Jesus apontou para algo muito maior: a oferta total da vida. É interessante notar que nos 3 anos de seu ministério, Jesus falou muito mais sobre como usar tudo o que temos para o reino do que sobre separar uma parte para Deus. Ele elogiou a viúva que deu 2 moedas, não porque fossem 10% do que tinha, mas porque eram tudo o que tinha. Ele disse ao jovem rico que vendesse tudo e desse aos pobres. Ele enviou os discípulos sem bolsa, sem alforge, para depender totalmente da provisão de Deus. O padrão que ele estabeleceu não foi o da porcentagem mínima, mas o da entrega máxima. O silêncio de Jesus sobre o dízimo, portanto, não é um vazio, mas uma substituição.
Ele estava preparando os seus discípulos para um novo modelo, no qual a generosidade não seria regulada pela lei, mas pelo Espírito. Não haveria mais um percentual obrigatório que, cumprido, deixaria o coração livre para viver egoisticamente com o resto. Haveria, sim, um chamado radical para que tudo fosse de Deus. Isso não significa que Jesus estivesse abolindo o cuidado com os ministros da obra. Pelo contrário, ele disse: o trabalhador é digno do seu salário. Lucas 10, 7. Mas esse sustento não viria mais de um imposto religioso, viria de ofertas voluntárias, de comunhão real, de um povo que entendia que seus recursos não eram seus, mas do reino. Charles Spurgeon, pregando séculos depois, tocou nesse ponto ao dizer: o cristão não pergunta quanto devo dar para não estar em falta, mas quanto posso dar para expressar meu amor. Essa frase é como um eco do próprio Jesus, que nunca pregou uma fé calculada, mas uma entrega sem reservas. Se olharmos para Atos dos Apóstolos, veremos que os discípulos entenderam a lição. Eles não instituíram uma lei de dízimos para sustentar a igreja. Eles não fixaram um valor mínimo para ser membro em comunhão. Eles simplesmente davam, às vezes, tudo. Eles vendiam propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, não por obrigação, mas por amor e unidade. O Espírito Santo não estava interessado em criar um novo legalismo, mas em libertar o coração para a verdadeira generosidade. E aqui está um ponto que muitos líderes religiosos modernos não querem que as pessoas percebam. Um povo livre para dar por amor é muito mais poderoso do que um povo forçado a dar por lei. Porque quando o coração é conquistado por Cristo, ele não negocia com Deus para cumprir a parte dele e depois viver para si. Ele entende que tudo é dele e que dar é um privilégio, não um peso. O silêncio de Jesus sobre o dízimo é, portanto, um ato profético. Ele não veio para sustentar o sistema levítico, mas para inaugurar o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno, onde ele mesmo é o sumo sacerdote e onde todos nós somos chamados a ser sacerdotes também. E nesse reino não há um imposto sagrado, mas um chamado sagrado para que cada respiração, cada minuto e cada recurso sejam para a glória de Deus. Para entender por que Jesus nunca estabeleceu o dízimo como prática central no Novo Testamento, precisamos compreender algo profundo. Ele inaugurou um novo sacerdócio, e isso mudou tudo. O sistema do dízimo, como era praticado no Antigo Testamento, estava intrinsecamente ligado à lei de Moisés e à tribo de Levi. Os levitas não tinham herança de terra. Sua função era servir no templo, e o dízimo era a forma como as demais tribos sustentavam esse ministério. Mas quando Jesus veio, ele não se levantou como sacerdote da ordem levítica. Ele veio como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem eterna, anterior à lei, ligada diretamente à presença de Deus e não ao sistema mosaico. O livro de Hebreus é cristalino nesse ponto. Quando se muda o sacerdócio, é necessário que também haja mudança de lei. Hebreus 7, 12. Isso significa que, ao assumir seu papel como sumo sacerdote eterno, Jesus encerrou o sacerdócio levítico e, com ele, o sistema de sustento que lhe era exclusivo, o dízimo obrigatório da lei. Essa é uma verdade incômoda para quem usa o dízimo como ferramenta de controle, porque a lógica bíblica é simples. Se a base do dízimo era o sacerdócio levítico, e esse sacerdócio terminou, então o dízimo como lei também terminou. Não há como manter o tributo sem manter o sistema, e o sistema foi abolido na cruz. Mas o novo sacerdócio não veio sem responsabilidades. Se antes apenas os levitas serviam, agora todos os salvos são feitos sacerdotes. Pedro escreve: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
1 Pedro 2:9. Isso significa que não existe mais uma casta que serve e outra que paga. Todos servem, todos ofertam, todos participam. E como funciona o sustento no novo sacerdócio? Não é imposto, é amor. Não é cálculo, é entrega. Não é lei, é graça. Jesus disse aos discípulos: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. O apóstolo Paulo reforçou: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Aqui não existe número fixo, existe disposição do coração. Charles Spurgeon, comentando sobre essa liberdade, declarou: se Cristo nos deu tudo, como ousaremos dar-lhe tão pouco e ainda querer negociar percentuais? A graça nunca negocia, ela se entrega. Essa é a essência do novo sacerdócio. Não somos chamados a cumprir um contrato, mas a viver em devoção total. E há mais. No sistema antigo, os dízimos eram entregues no templo, em Jerusalém. Mas Jesus profetizou a destruição daquele templo, Mateus 24:2, e estabeleceu um novo, o templo do seu corpo, que somos nós. Se nós somos o templo e todos somos sacerdotes, o que damos não é para manter paredes de pedra, mas para sustentar vidas, missões e a expansão do reino em todos os lugares. Essa mudança é radical, porque no Antigo Testamento, um israelita podia dar o dízimo e continuar egoísta com o restante de sua vida. No Novo Testamento, não existe restante da vida. Tudo pertence ao Senhor. O padrão não é 10%, é 100%. E aqui vemos por que Jesus nunca instituiu o dízimo para sua igreja. Ele não queria que seu povo fosse guiado por um regulamento que pudesse ser cumprido sem conversão verdadeira. Ele queria um povo tão cheio do Espírito que considerasse tudo disponível para o reino. O livro de Atos mostra isso com clareza. Os cristãos vendiam suas propriedades e bens para suprir as necessidades uns dos outros. Não havia obrigatoriedade, mas havia amor. E, paradoxalmente, esse modelo voluntário gerava mais recursos e mais impacto do que qualquer sistema obrigatório. Porque quando o coração é livre, a mão é generosa. O novo sacerdócio também elimina a ideia de que só ministros de tempo integral têm direito a sustento. No reino de Deus, todos somos ministros em tempo integral, mesmo que exerçamos diferentes funções. O sustento de missionários, pregadores e mestres é justo, mas vem como fruto de amor e parceria, não como cobrança legal. Esse é o chamado que Jesus nos deixou. Não para vivermos negociando com Deus quanto é o mínimo que preciso dar para estar em dia, mas para vivermos como mordomos fiéis, sabendo que nada é nosso. No novo sacerdócio, não se trata de pagar um imposto, mas de investir voluntariamente no reino com alegria, fé e gratidão. E isso para muitos líderes é perigoso, porque não dá para manipular corações livres. Mas para o verdadeiro discípulo é libertador, porque não há mais peso de lei, apenas o privilégio de participar da obra do nosso sumo sacerdote eterno. Quando olhamos para os evangelhos, uma coisa salta aos olhos. Jesus nunca pregou sobre pagar o dízimo como obrigação para seus discípulos. Em vez disso, ele falava de algo muito mais exigente, a entrega do coração inteiro. No Sermão do Monte, ele disse: não acumuleis para vós tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus 6:19-20. Essa ordem vai muito além de separar 10% da renda. É um chamado para colocar todo o nosso patrimônio, tempo e energia sob a autoridade de Deus. Quando a viúva pobre colocou 2 pequenas moedas no gasofilácio, Jesus não elogiou o valor monetário, mas a proporção e o espírito com que ela deu. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza,
deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Marcos 12, 43, 44. Aqui está o padrão do reino: dar não o que sobra, mas o que demonstra confiança total no Pai. O apóstolo Paulo seguiu essa mesma linha. Em 2 Coríntios 8 e 9, ele descreve os cristãos da Macedônia, que mesmo em extrema pobreza, transbordavam em generosidade. E a frase-chave é: primeiro deram a si mesmos ao Senhor. 2 Coríntios 8, 5. Isso revela que no reino, a contribuição material não é o começo, mas o resultado de uma entrega espiritual. Charles Spurgeon entendeu isso profundamente. Ele disse: Cristo não mede nossas ofertas pelo peso do ouro, mas pelo peso do amor com que são dadas. Essa perspectiva muda tudo. Não se trata mais de cumprir um percentual, mas de viver com as mãos abertas, sabendo que tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Nos Atos dos Apóstolos, o modelo de sustento da obra de Deus é radicalmente voluntário. Os primeiros cristãos vendiam bens, propriedades e colocavam o valor aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído conforme a necessidade. Atos 4, 34, 35. Não havia um departamento de cobrança do dízimo na igreja primitiva. Havia corações ardendo de amor e desejo de ver o reino avançar. Quando Paulo falava de sustento para os obreiros, ele usava a analogia de um trabalhador digno do seu salário, 1 Timóteo 5,18, e citava Jesus: o trabalhador é digno do seu alimento, Mateus 10,10, mas em momento algum transformou isso em uma regra fixa de 10%. Ele confiava que a graça produziria mais frutos do que a lei. E essa confiança não era ingênua, ela era baseada na experiência. Onde há manipulação e obrigação, as pessoas dão para cumprir tabela. Mas onde há liberdade e revelação, as pessoas dão com generosidade abundante. Jesus também alertou contra a hipocrisia na oferta. Ele disse: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Mateus 6,3. Ou seja, a contribuição no reino é secreta, sincera e voltada para Deus, não para mostrar espiritualidade aos homens. Esse padrão de generosidade vai além do que muitos líderes atuais pregam. No sistema da lei, o fiel poderia limitar-se a dar o dízimo e considerar-se em paz com Deus. No sistema da graça, não existe tal limite. O próprio Jesus disse ao jovem rico: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mateus 19, 21. Essa não era uma campanha especial. Era o chamado radical do discipulado. Spurgeon resumiu essa diferença de forma magistral. Sob a lei, Deus exigia 1/10. Sob a graça, Ele reivindica tudo, e ainda assim recebemos mais do que damos. Essa frase expõe a essência do Evangelho. O dar não é um imposto, é uma resposta de gratidão. E é aqui que muitos se chocam com a realidade. No reino de Deus, o generoso não dá para comprar bênçãos, mas porque já foi abençoado com tudo em Cristo. A contribuição não é uma moeda de troca, mas um ato de adoração. No final, a pergunta não é quanto sou obrigado a dar, mas quanto posso entregar para que o reino avance. Essa mentalidade transforma igrejas, missões e cidades. E foi assim que o Evangelho se espalhou no primeiro século, não por causa de uma lei, mas por causa de um amor que não se mede. O padrão de Jesus e dos apóstolos não é menos exigente que o dízimo, é infinitamente mais, porque não exige apenas o bolso, mas o coração inteiro. E quando o coração é dele, o bolso também é. Ao longo da história, aquilo que começou como uma ordenança para sustento do templo em Israel foi pouco a pouco transformado em uma poderosa ferramenta de manipulação. O dízimo,
que no Antigo Testamento estava ligado à manutenção dos levitas, dos estrangeiros órfãos e viúvas, Deuteronômio 14, 28, 29, passou, em muitos contextos modernos, a ser usado como um sistema de coerção espiritual, no qual o fiel é pressionado a contribuir por medo, culpa ou superstição. Jesus não ignorou esse problema. Em Mateus 23, 23, ele confrontou os fariseus dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e negligenciais o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aqui, Cristo não está abolindo a prática que ainda estava em vigor no contexto da lei mosaica, mas deixando claro que a ênfase obsessiva na quantia exata era, muitas vezes, acompanhada de um coração frio e sem compaixão. O problema não era o dízimo em si, mas o espírito com que ele era usado, como símbolo de santidade exterior, enquanto o interior estava longe de Deus. Esse é o mesmo espírito que vemos hoje, quando líderes fazem da contribuição uma prova de fidelidade maior do que a própria obediência a Cristo. Muitos pregam que a bênção de Deus depende de entregar uma quantia específica, transformando o ato voluntário de dar em uma espécie de contrato espiritual. O apóstolo Pedro alertou sobre líderes que, por avareza, farão comércio de vós com palavras fingidas. 2 Pedro 2:3. A avareza aqui não é apenas amor ao dinheiro, mas o uso da fé como produto de mercado. Esse é um dos maiores perigos que enfrentamos, quando o púlpito se torna um balcão de negociações e o altar um palco de arrecadação. Charles Spurgeon, já no século XIX, levantava sua voz contra essa distorção. Ele dizia: a obra de Deus não deve ser sustentada por truques mundanos, nem por apelos à ganância. Se o dinheiro vem pelo medo, ele não vem para a glória de Deus. Spurgeon entendia que a verdadeira generosidade não pode ser arrancada pela intimidação, mas inspirada pelo amor. Outro aspecto perigoso é a ligação indevida entre contribuição e salvação. Alguns ensinam que se alguém não dá o dízimo, está roubando a Deus e, portanto, sob maldição, citando fora de contexto Malaquias 3:8-10. No entanto, esquecem-se de que essa era uma exortação para Israel sob a antiga aliança, num sistema teocrático onde o dízimo era equivalente a um imposto nacional para sustentar o templo e os serviços religiosos. Quando essa passagem é usada para amedrontar cristãos sob a nova aliança, cria-se um evangelho distorcido, onde a relação com Deus é mediada pela performance financeira. Isso contradiz frontalmente o ensino de Jesus, que declarou: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. O perigo é ainda maior quando a arrecadação é usada de forma opaca. Em vez de socorrer os necessitados, apoiar missionários e investir no avanço do reino, muitas vezes ela financia estilos de vida luxuosos e projetos que servem mais à imagem de líderes do que às necessidades reais da comunidade. Nesse ponto, a prática se afasta completamente do modelo bíblico e se aproxima das críticas que os profetas fizeram contra os pastores de Israel, que apacentavam a si mesmos. Ezequiel 34:2. O uso indevido do dízimo também gera um efeito devastador nos fiéis, endurece corações e cria desconfiança. Quando as pessoas percebem que a sua generosidade está sendo explorada, elas não apenas se afastam de contribuir, muitas se afastam da fé em si, feridas pela manipulação. O prejuízo espiritual é profundo e muitas vezes irreversível. O padrão de Jesus é o oposto disso. Ele chamava os discípulos a uma vida de serviço e desprendimento, lembrando-os que não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. No reino, o dinheiro é ferramenta, não mestre, é meio, não fim.
E o mesmo Jesus que elogiou a viúva pobre também repreendeu o jovem rico que não quis abrir mão de sua segurança material. Em ambos os casos, a questão central não era a quantia, mas o coração. Spurgeon concluiu essa verdade de forma contundente. O ouro não é a moeda do céu. Lá, a única moeda aceita é o amor. Se o amor a Cristo não é o motor da nossa generosidade, então qualquer quantia, por maior que seja, não passa de metal que soa. Assim, o perigo da manipulação religiosa no uso do dízimo não é apenas ético ou administrativo, é espiritual. Ele transforma um ato de adoração em um instrumento de controle, e isso é uma afronta ao Evangelho. A resposta bíblica é clara: libertar a contribuição da prisão da obrigação e restaurá-la ao lugar da gratidão. Só assim o dar volta a ser um reflexo do coração de Deus. Com a morte e ressurreição de Jesus, a antiga aliança cedeu lugar à nova. O véu do templo se rasgou, não apenas simbolizando acesso direto a Deus, mas também marcando o fim do sistema sacerdotal levítico que administrava o dízimo como tributo obrigatório. Agora, o relacionamento com Deus não é mediado por um templo físico ou por um grupo específico de líderes, mas pelo próprio Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Nesse novo contexto, a contribuição não é mais uma obrigação legal, mas um ato de adoração e liberdade. O apóstolo Paulo descreve claramente esse princípio em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aqui, vemos que a motivação é interna, guiada pelo Espírito e não imposta por uma regra externa. Jesus mesmo, durante o seu ministério, nunca estabeleceu um valor fixo que cada pessoa deveria entregar. Pelo contrário, ele ensinou sobre a renúncia completa e o desapego, mostrando que o reino não se mede em porcentagens, mas em entrega total de vida. Quando viu a oferta da viúva pobre no templo, Marcos 12, 43, 44, ele destacou que ela deu mais do que todos, não por causa do valor monetário, mas porque entregou tudo o que possuía. Isso revela que, na nova aliança, a medida não está na quantia, mas na devoção. A liberdade da nova aliança não significa ausência de responsabilidade. Pelo contrário, o padrão de Cristo é mais elevado do que o da lei. No Antigo Testamento, o dízimo era o mínimo. Na nova aliança, o chamado é para entregar não apenas parte da renda, mas o coração inteiro. Isso não se limita a dinheiro, inclui tempo, dons, talentos e disposição para servir. Charles Spurgeon enfatizou essa verdade com profundidade. Quando o amor de Cristo governa, a generosidade deixa de ser medida e passa a ser natural. O cristão que pergunta quanto preciso dar ainda não entendeu que tudo pertence ao Senhor. Para Spurgeon, a graça não nos livra de dar, mas transforma a forma como damos. Esse princípio voluntário também quebra as correntes da manipulação. Se no sistema da lei o dízimo era imposto, no sistema da graça a contribuição é inspirada. O dar se torna fruto da comunhão com Deus e não do medo de perder bênçãos. Esse é um dos maiores sinais de maturidade espiritual, quando a generosidade não precisa ser forçada, mas flui como resposta à bondade de Deus. No livro de Atos, vemos essa mentalidade em ação. A igreja primitiva não entregava 10% como padrão fixo. Muitos vendiam propriedades e bens para suprir as necessidades dos irmãos. Atos 4, 34, 35. Não havia coação institucional, havia amor fraternal e um senso profundo de missão. Isso é o oposto do modelo que reduz a adoração financeira a um pagamento periódico. Na comunidade do Espírito, dar era um privilégio e uma alegria. A generosidade voluntária também protege o coração contra o legalismo. O legalismo contabiliza, calcula e se orgulha do valor entregue. A graça, por outro lado,
oferece e esquece sem esperar reconhecimento humano. É por isso que Jesus aconselhou: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Mateus 6:3. A ênfase está na pureza da intenção, não na publicidade do ato. Outro ponto crucial é que a generosidade do cristão não se limita ao culto ou à congregação local. Na nova aliança, tudo o que fazemos ao menor destes, no Mateus 25:40, é feito ao próprio Cristo. Isso amplia o alcance da oferta. Apoiar missionários, alimentar famintos, socorrer desabrigados, ajudar vizinhos em dificuldade, tudo isso é dar para Deus. Spurgeon também advertiu contra a falsa ideia de que dar generosamente compra bênçãos. O Senhor não é comerciante para negociar favores. Quando você dá, não está pagando a Deus, mas apenas devolvendo parte do que Ele já lhe confiou. Essa compreensão mantém a oferta no lugar certo, um ato de gratidão, não de barganha. Assim, a liberdade da nova aliança nos chama a um nível mais profundo, não apenas dar porque está escrito, mas porque o Espírito nos move. Não apenas contribuir para manter estruturas, mas investir na expansão do reino e no cuidado dos necessitados. Não se trata de cumprir uma meta, mas de viver uma vida aberta, onde tudo o que temos está disponível para Deus. No final, o verdadeiro cristão entende que a pergunta não é quanto devo dar, mas o que ainda estou retendo. Porque na nova aliança, Jesus não pediu apenas moedas, ele pediu o coração inteiro. A verdadeira riqueza do cristão não é medida pela conta bancária, pelos bens acumulados ou pela segurança financeira que o mundo preza. Jesus foi direto ao afirmar: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus 6, 19 e 20. Esse é um chamado radical para viver de forma contracultural, investindo naquilo que nunca se corrompe. Quando entendemos que a vida é breve e que nosso destino eterno é infinitamente mais importante, percebemos que o dinheiro se torna apenas um recurso temporário para cumprir propósitos eternos. A nova aliança transforma nossa visão. Não trabalhamos apenas para manter o padrão de vida, mas para usar nossos recursos como instrumentos de expansão do reino e de amor ao próximo. Charles Spurgeon expressou isso de forma contundente: aquele que vive para si mesmo, vive pobre, mesmo que tenha milhões. Aquele que vive para Cristo, vive rico, mesmo que possua pouco, pois suas riquezas são eternas. Essa é a essência do ensinamento de Jesus. A riqueza verdadeira é espiritual e só é experimentada por quem coloca Deus no centro de todas as decisões. A generosidade, então, deixa de ser uma prática restrita a momentos específicos e se torna um estilo de vida. Não é apenas sobre colocar algo no ofertório no domingo, é sobre usar cada oportunidade para abençoar. Isso inclui ajudar um vizinho necessitado, investir em missões, sustentar obras sociais e até mesmo abrir a casa para acolher alguém. Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8, mostrando que o cristão não dá por obrigação, mas como reflexo daquilo que já recebeu de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, agradeceu pelas ofertas enviadas, mas fez questão de ressaltar que a maior bênção não estava no dinheiro recebido, e sim no fruto espiritual que aumentava para a conta deles. Filipenses 4, 17. Em outras palavras, dar para a obra de Deus não é uma perda, mas um investimento eterno. Cada ato de generosidade feito em amor e fé é depositado no banco celestial, com rendimentos que a eternidade revelará. Spurgeon também alertou sobre o perigo de viver com apego. Se o seu coração está preso ao ouro, você é pobre, mesmo que tenha uma mina. Mas se o seu coração está preso a Cristo, você é rico, mesmo que viva de um pedaço de pão. A idolatria ao dinheiro é sutil,
e pode se esconder até em quem doa, se a motivação for receber algo em troca. Por isso, a nova aliança enfatiza que a atitude do coração vale mais do que a quantia oferecida. Quem vive para o reino compreende que a provisão vem de Deus. Jesus garantiu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Isso não significa que não haverá lutas ou momentos de aperto, mas que a fidelidade a Deus sempre será recompensada, muitas vezes de maneiras que o dinheiro não pode comprar. Paz, contentamento, relacionamentos restaurados e a certeza da salvação. O padrão de generosidade de Jesus vai além do dízimo. Ele não pede apenas uma parte da renda, mas todo o nosso ser. Ele nos chama para sermos mordomos fiéis, administrando cada recurso como se fosse dele, porque de fato é. Isso muda a perspectiva. Não somos donos, mas servos responsáveis. E um servo fiel não entrega a Deus o mínimo necessário, mas o melhor que pode oferecer. Na prática, essa verdadeira riqueza se manifesta quando escolhemos ser canais e não depósitos. O depósito retém, o canal deixa fluir. E quanto mais flui, mais é abastecido pela fonte. Esse é o segredo que muitos não entendem. A vida generosa não empobrece, mas enriquece espiritualmente e muitas vezes até materialmente, porque Deus confia mais a quem administra com propósito. No final das contas, a pergunta que ficará diante de Deus não será quanto você ganhou, mas como você usou o que eu lhe dei. O cristão maduro entende que cada centavo, cada talento e cada minuto são oportunidades para investir no que realmente importa. Spurgeon resumiu de forma brilhante: a questão não é se você pode se dar ao luxo de dar, mas se pode se dar ao luxo de não dar. Pois reter do Senhor o que é dele é a pior pobreza que alguém pode experimentar. A verdadeira riqueza, portanto, é viver de tal maneira que a nossa conta no céu esteja sempre cheia. E essa conta é abastecida não por dízimos obrigatórios, mas por uma vida inteira dedicada ao serviço, ao amor e à obediência a Cristo. Se esta palavra abriu seus olhos, escreva aqui nos comentários: minha fé está firmada na verdade de Cristo. Assim saberei que você esteve comigo até o final. Inscreva-se agora no canal A Escola do Príncipe, ative o sininho para receber nossas próximas mensagens e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir essa verdade. E antes de sair, assista aos outros vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Há revelações que vão aprofundar ainda mais a sua caminhada com Deus. Que o Senhor te fortaleça e te guarde até o nosso próximo encontro.